bem-vindos a esta mesa redonda aqui no Salão Nobre do município de Oliveira do Hospital, uma mesa redonda intitulada 11 anos de igualdade em Oliveira do Hospital. Vamos ter vários convidados que irão falar precisamente sobre este tema da igualdade de género, que é obviamente um tema sempre atual e que o município de Oliveira do Hospital tem apostado ao longo desta última década. Temos precisamente então, vamos começar por saber quem vão ser os convidados e os convidados que vamos ter e os temas em destaque. Assim teremos percursos de igualdade em Oliveira do Hospital, 11 anos da equipa de igualdade local, cidadania responsável, também a violência de género, a face mais desigual de todas as desigualdades e ainda a perspectiva dos jovens. Ainda faz sentido falar disto, é a questão que vai ficar então no ar neste debate que vamos ter ao longo da próxima hora a partir do Salão Nobre do município de Oliveira do Hospital. Começamos precisamente então com a Ana Rodrigues, socióloga do município de Oliveira do Hospital e é coordenadora da equipa precisamente deste programa de igualdade. Muito boa tarde, Ana. Como é que tem sido então desenvolver todo este projeto ao longo destes 11 anos aqui no município de Oliveira do Hospital sobre a igualdade de género e que balanço é que poderá já fazer? Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por estarem presentes nesta mesa redonda, neste encontro. Começar por dizer que este projeto, esta equipa, nasceu a partir de 2010, de uma candidatura ao Programa Operacional Potencial Humano, e nesta altura conseguimos ter esta equipa a começar e a ter o primeiro Plano Municipal para a Igualdade. Este apoio foi exatamente para o desenvolvimento do primeiro Plano Municipal para a Igualdade. Finda a intervenção, portanto, fim do projeto, entendeu sempre o município que era importante continuar com este percurso, que era importante continuar a ter uma equipa a trabalhar nestas questões, e ela foi-se mantendo, foi-se solidificando e foi ganhando novos protagonistas também. Inicialmente, a coordenadora desta equipa era a doutora Carla Camacho. Eu entro no processo logo desde o início, mas a coordenação começo a partir de 2018 e tem sido um percurso com várias atividades ao longo dos vários anos que tem culminado nesta questão que é a da promoção de uma iniciativa que chamamos Junho, Mês da Igualdade. E porquê? Porque a 21 de junho é o Dia Municipal para a Igualdade, instaurado em Oliveira do Hospital logo nessa altura, e portanto junho é o mês da igualdade sempre em Oliveira do Hospital. Aquilo que tentamos fazer no aspecto interno, porque os planos municipais para a igualdade têm esta característica também, ou especialmente, de ser para a estrutura interna do município, é que todas as atividades que se fazem no município tenham este cunho da promoção da igualdade, da tolerância, da não discriminação. E, portanto, temos tido uma parceria muito ativa, por exemplo, com as bibliotecas municipais. A programação regular, o serviço educativo das bibliotecas é completamente dirigido ou direcionado em junho para as questões da igualdade, e esta parceria tem sido muito profícua. Também com o desporto, tentamos muito que as atividades sejam menos vocacionadas para públicos mais específicos e mais de largo espectro, e depois temos uma parte muito voltada para o exterior, para as pessoas. Tentámos ao longo destes 11 anos, o que nos últimos 2 anos não tem sido muito fácil, estar nas atividades públicas, estar nas festas populares, interpelar as pessoas nas festas populares, em atividades públicas, lançar este debate para a opinião pública. Tem sido sempre nesta base que temos trabalhado.
Este ano, a iniciativa que hoje termina, que teve um mês de várias atividades que foram sendo publicitadas nos vários meios de comunicação social e nas redes sociais do município, teve um cunho muito voltado para os jovens. Fizemos no dia 21 de junho, Dia Municipal para a Igualdade, um webinar com a presença de uma investigadora da UMAR, que desde 2017 fazem um estudo nacional sobre violência no namoro, e já desde há longos anos temos tido essa parceria com a UMAR, com a União Mulheres Alternativa e Resposta, para a apresentação das conclusões desse estudo. Foi uma atividade feita pela Biblioteca Municipal e que teve 10 turmas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e da Heptoliva a participar. Foi muito profícua, foi bastante participada, ainda que nesta forma menos próxima, mais virtual, mas muito participada pelas várias turmas, pelos estudantes. Nesse dia também lançámos aquilo que foi para nós a atividade mais marcante deste mês. Procurámos desafiar um jovem a fazer uma campanha de sensibilização para as questões da igualdade, a desafiar esse jovem para produzir uma campanha dirigida aos seus pares, aos jovens, sem um guião, partindo da criatividade e do envolvimento dele, e essa campanha foi lançada a 21 de junho, foi produzida pelo Fábio Pereira, a quem desde já publicamente agradeço imenso a criatividade e a disponibilidade de participar connosco nesta campanha, e a nossa tentativa foi essa, pôr estas questões no espaço público, muito direcionadas para os jovens. Temos tido outros públicos-alvo ao longo dos vários anos. Este ano foi completamente dirigida para os jovens, e penso que foi, apesar de todas as dificuldades de uma pandemia, de estarmos com as pessoas, que foi bastante bem conseguida. Em termos gerais, nota que houve uma melhoria nesta questão da igualdade de género cá no Concelho de Oliveira do Hospital ou não? Que diferença é que nota? Em termos do Conselho, não consigo ter dados que sustentem que está mais no espaço público. Isso é uma verdade e é isso que tentamos sempre fazer. Quando íamos, por exemplo, um dos últimos anos em que estivemos aqui na festa na Zona Histórica, quando abordávamos as pessoas com cartazes a dizer eu sou pela igualdade, eu digo não à violência, achamos, e está aqui a Helena Braro, daqui a pouco pode também, que está desde o início na equipa, dizer qual é que é também a experiência, que é mais fácil às pessoas, não é um tema tão tabu como no início, que é um tema de que as pessoas se afastavam, não é um tema muito fácil de introduzir na opinião pública. As pessoas já estão mais predispostas a estar nestas leads. Quando lançámos ao Fábio Pereira este desafio de fazer esta campanha, achámos que se calhar ele não vai querer muito estar nisto, e de imediato ele esteve connosco e achou que era importante participar e produzir esta campanha, o que para nós foi uma grata surpresa, porque realmente não é uma coisa de que os jovens estejam muito próximos. Acho que realmente está mais no espaço público, ao nível das mudanças, ao nível do país, do mundo, têm sido algumas. Aqui não sei exatamente, mas que temos tentado pôr estas questões no espaço público, é isso. Exatamente, temos tentado ao longo destes 11 anos. Muito bem, muito obrigado, Ana. Vamos agora passar então para a Beatriz Cruz, aqui a minha colega que vai também estar a moderar este debate. Ela é jornalista na Rádio Boa Nova. Beatriz, vais lançar então a próxima convidada, não é? É isso mesmo, muito boa tarde. Desde já agradecer a presença de todos, também dizer boa tarde a todos que nos estão a acompanhar através da Rádio Boa Nova e também da Centro TV. É um gosto estar aqui a debater um tema muito importante. Prosseguimos então para a Helena Berardo, que faz parte desta equipa desde o início, também especialista em igualdade de género. A sociedade está em constante mudança e questionava se os comportamentos também têm estado em constante mudança, se é essa a sua opinião. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu não sou especialista, eu tenho um mestrado em estudos feministas, isso não faz de uma especialista, faz de uma pessoa atenta
e que gosta de trabalhar nas questões e que gosta de... O termo é meu, especialista. Eu sei, mas não sou uma especialista, ok? Tento ser uma especialista, mas há muito trabalho sempre a fazer porque as novas questões de violências e de desigualdades continuam a surgir todos os dias, não é? Nós combatemos umas num dia, no dia seguinte existe outra e é sempre muito difícil estar em cima de todos os acontecimentos. A questão que me fez foi, desculpe, já me perdi. As sociedades estão em constante mudança, sim. também nota que os comportamentos estão a mudar também em prol de campanhas, certamente. Eu sou professora e contacto com muitos jovens a partir dos 15 anos e posso falar desse meu contacto que tenho com eles, com os adultos, não tanto, mas também dou formação e nesse campo também posso dizer algo sobre isso. Com os jovens, as questões estão a ser debatidas entre eles e estão a ser faladas, mas há muitas reticências contra o tema, em muitas das pessoas. Quer nas raparigas, quer nos rapazes, a maior parte deles às vezes diz que não tem importância nenhuma. É uma verdade que o Fábio Pereira foi muito receptivo à nossa solicitação, pediu-me ajuda para perceber muito bem o que era isso da igualdade de género e eu estive ali a dar-lhe um lamirezinho, mas ele entendeu tudo perfeitamente. Mas eu noto que os jovens não estão realmente dentro do assunto. Sabem que as violências existem, continuam a pensar que não se deve falar sobre isso, não se deve denunciar o amigo que deu um encontrão na namorada, por exemplo, porque isso é lá entre eles. Mas, no entanto, eu noto que eles já falam sobre isso, falam um bocadinho mais abertamente. Não têm muitos conhecimentos sobre o assunto. Quando eu falo deles, eles não querem saber muito. Penso que é uma idade complicada, não é? A partir dos 15 anos. Eu não tenho nada contra, porque eu já tive 15 anos, mas estamos naquela fase da idade em que até já sabemos tudo, não é? Às vezes não sabemos nada e eles depois, mais tarde, vão reconsiderar essa posição. Com os adultos, vejo os adultos muito interessados. Tenho dado formação, dei agora ultimamente oficiais de justiça, dei formação a educadoras de infância, pessoas muito, muito interessadas. E dei formação a jovens e dei formação também aos meninos do pré-escolar. E nesses aí sim, em resposta ao Paulo Leitão, como é que é o feedback, nas crianças foi muito engraçado, porque eles falavam muito do dia-a-dia, do pai e da mãe, das tarefas domésticas, não é? Porque formação de igualdade de género a crianças de pré-escolar é uma coisa muito simples. Dei a formação ali na Escola Primária de Oliveira, e há um dia que passo lá para passear o meu cão e há uma menina que vem correr no jardim infantil e diz-me: anda cá, tu tens que dizer ao meu colega que ele tem que me deixar jogar futebol porque já não me deixa novamente. Portanto, alguma coisa lá ficou, não é? Ela percebeu que podia jogar futebol como eles e eles naquele dia deixaram, mas depois já não deixavam novamente. Eu espero que esta criança, pelo menos, eu tenha tido sucesso com ela. Acho que é isso. Muito obrigada. Muito bem, e se calhar também ainda em relação aos jovens, este ano a equipa focou-se, lá está, nos mais novos. Fala-se também muito da violência no namoro. É preciso consciencializar desde novos que há coisas que não se podem normalizar para que eles percebam que não são coisas normais e que não se deve fazer. Sim, a sensibilização da violência no namoro, eu tenho alguma dificuldade em conseguir perceber a partir de que idade é que nós podemos trabalhar essas questões com eles, porque eles até começam a namorar muito cedo, mas nós não podemos ir para a escola primária falar disso, não é? Ou então tem que ser com muita sensibilidade, com muito rodeio à volta do assunto. Eles escondem a violência. As raparigas normalmente são as maiores vítimas, não é? Pelo menos em número. Também há jovens, rapazes, vítimas de violência no namoro, claro que sim, mas as raparigas são em maior número e muitas das vezes continuam a ter vergonha, não falam muito sobre isso e principalmente não conseguem sair da relação quando as coisas correm mal. Nós às vezes na escola percebemos das situações quando já estão muito graves, quando já há cortes, quando já há mutilação do corpo, porque aí já não há maneira delas fugirem, não é? Mas é uma questão muito complicada de abordar, atendendo à faixa etária. E depois, quando já têm 15, 16, 17 anos, como são o caso dos meus alunos, eles já estão no meio daquilo tudo. Já namoram desde os 11 ou desde os 12, às vezes com o mesmo rapaz, às vezes sobre violência, e julgam que é normal.
Eu lembro-me de um estudo que fizeram à parte da Universidade de Coimbra, talvez há uns 2 anos, em que 30 e tal % das raparigas diziam que era normal levar um encontrão numa bofetada de um rapaz. Estamos a falar do ensino universitário. Portanto, tem que ser trabalhado sim, mas é um assunto muito delicado para as crianças. E em relação ao papel da mulher, acho que os anos passam, mas de facto é sempre importante falar do papel da mulher. Há muitos que assinam o Dia da Mulher, mas não sabem a importância do papel da mulher. Continua a ser difícil ter esta ideia. Esse é um tema que me é muito grato. E é muito grato principalmente por causa do percurso de vida que eu tive. Eu, quando nasci, o meu pai meteu na cabeça que eu tinha que ter um curso universitário para não depender de um homem. E foi assim que eu fui educada. Portanto, nada mais interessava, a não ser que a filha tivesse um curso universitário. Pecou, porque eu também tinha direito a não ter um curso universitário, certo? Mas foi para eu não depender de um homem. Ele disse-me isto mais tarde, não é? Logicamente. E o caricato é que eu cheguei a uma fase da minha vida em que tive problemas no trabalho porque sou de uma área que está diretamente relacionada com homens, até agora, continuo a estar. Sou engenheira eletrotécnica. Tive problemas no mundo do trabalho, porque era mulher, diretamente, e então senti necessidade de perceber porque é que as mulheres tinham um papel secundário na sociedade. E tirei o tal mestrado em estudos feministas muito tempo depois. O Dia da Mulher continua a ser visto, já não tanto como era há 10 anos, ou 11, quando o projeto começou. Já agora eu entrei no 2º ano, não foi no primeiro. Já não é assim, porque se fazia o jantar do dia para as mulheres e jantava-se e davam-nos flores e prendinhas. Já não é tanto assim, porque há uma passagem da mensagem de que o Dia das Mulheres é dedicado a um conjunto de operárias que morreu numa empresa, numa fábrica, morreram queimadas. As desculpas são várias, porque houve um incêndio na fábrica, mas elas estavam a fazer uma greve porque lutavam pelos direitos salariais iguais aos dos homens, seus colegas na mesma fábrica. E o Dia da Mulher foi escolhido naquele dia porque, supostamente, também não há grande certeza disso, foi no dia 8 de março. Há um trabalho ainda muito grande a fazer, temos que continuar a sensibilizar para dizer que sim, as mulheres têm que ser celebradas, não para ser superiores, porque normalmente também dizem logo isso, não é? Tem um dia especial e os homens não têm. Pois não, têm todos os dias, é logo a resposta que sai, mas não é assim, também não é isso, não é os homens têm todos os dias. Temos é que pôr a mulher em papel de igualdade e para isso ainda se tem que fazer muito, não é? Tem que se trabalhar muito, continuar a passar a mensagem de que o Dia das Mulheres não é para receber flores, a não ser para pôr nas campas daquelas que faleceram, infelizmente, não é? Muito bem. Vamos então prosseguir o debate, agora mudando de tema. A violência de género, a face mais desigual de todas as desigualdades, é então este o tema, e vamos perguntar ao Miguel Ventura, que é o coordenador da ADIBER, a entidade coordenadora do projeto intermunicipal Beira Serra, sim à igualdade, não à violência, que abrange vários concelhos aqui da região. Miguel, em termos então dos outros concelhos, que não aqui também Oliveira do Hospital, como é que está esta questão da igualdade e até em termos também de trabalho, como é que tens visto o desenvolvimento ao longo dos anos aqui na região da Beira Serra? As mulheres têm tido mais oportunidades, não têm? Como é que está? Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite ao município de Oliveira do Hospital para partilharmos um pouco aquilo que também é a experiência da ADIBER nesta temática da promoção da igualdade de oportunidades, do combate à violência doméstica e da promoção da igualdade do género. É uma área que nós já vimos trabalhando desde 2004, quando lançámos o primeiro projeto em toda esta região ligada a esta temática, o projeto Montanhas de Oportunidades, na altura apoiado ainda no âmbito da extinta Comissão para a Igualdade e para os Direitos da Mulher. Portanto, fomos a primeira entidade a colocar estas temáticas na agenda pública do território. E aquilo que nós, indo à questão colocada, é aquilo que nós notamos desde essa altura, portanto até à atualidade, é que de facto há uma maior sensibilização, consciencialização de todos os cidadãos
para estas temáticas e para estas problemáticas que afetam a nossa sociedade, não apenas local, não apenas na nossa região, mas em todo o país, em toda a nossa sociedade. E aqui, efetivamente, nós notamos que, apesar de sermos uma região com especificidades próprias, uma região com acentuados níveis de despovoamento, de envelhecimento da população, em que muitas vezes a proximidade entre os cidadãos, entre as pessoas, as ligações sociais que se estabelecem nas pequenas aldeias, levam a ocultar este tipo de fenómenos, porque é o vizinho que se conhece, quem sou eu agora para ir denunciar o Manela ou o António que violentou a mulher, portanto, isso todos nós sabemos que acontece e há de alguma forma essa ocultação nos últimos tempos, e fruto de todos estes projetos, fruto de todas estas iniciativas, mas também a nível nacional, aquilo que tem existido em termos de informação, de sensibilização para estas questões, aquilo que nós notamos é que, de facto, há uma maior sensibilização de todos para que este fenómeno é um flagelo da sociedade e que necessita de ser combatido. E aquela velha frase entre o marido e a mulher, não metas a colher, acho que já há muita gente a meter a colher, porque é também um ato de cidadania, as pessoas, portanto, poderem contribuir para isso, porque isso revela também um sintoma de desenvolvimento das nossas comunidades. Portanto, ao nível global, acho que todo o trabalho que tem vindo a ser feito pelas associações de desenvolvimento local, sobretudo pelos municípios, com a elaboração, como há um pouco a doutora Ana falou, dos planos municipais para a igualdade, com outras iniciativas que vão sendo feitas mesmo em termos da comunidade escolar, ou seja, o trabalhar os cidadãos numa idade mais baixa, portanto, daquilo que trabalhar todas estas questões no sentido de os sensibilizar para estas problemáticas tem vindo a dar resultados, embora ainda não sejam aqueles resultados que todos nós esperamos e que todos nós almejamos. E os últimos números que nós temos de 2019, portanto ainda não temos os 2020, por exemplo, neste território há 114 casos que foram denunciados e que foram alvo de acompanhamento pelas próprias entidades policiais, neste caso a GNR, são dados que nos foram dados pelo Núcleo de Apoio à Vítima da GNR, portanto são 114 casos que revelam um aumento de 27% face a 2018. Isto quer dizer que houve mais casos de violência doméstica? Não. Houve mais denúncias, houve mais casos a serem acompanhados. Portanto, isto demonstra que este trabalho que vem sendo a ser feito é muito positivo, porque há uma maior abertura, há uma maior predisposição para o tal lado de cidadania das pessoas em denunciarem os casos, e as próprias vítimas que ganham também confiança nas estruturas que vão existindo nos territórios, portanto, tanto estruturas públicas como privadas, e que se sentem de facto seguras em poderem denunciar, porque sabem que têm quem acompanhe e que lhes podem dar proteção face aos seus agressores. Só deixando aqui esta nota para esta intervenção, relativamente ao projeto que falaste, Beira Serra, sim à igualdade, não à violência. É com satisfação que anunciamos aqui publicamente da aprovação desta estrutura por parte da Comissão para a Cidadania e para a Igualdade de Género. Portanto, a própria Secretaria de Estado da Igualdade teve um envolvimento muito forte para a aprovação desta estrutura para o nosso território. É uma estrutura supramunicipal, que vai ter uma equipa multidisciplinar. Portanto, nós contamos que dentro de um mês esta estrutura esteja em pleno funcionamento em todo este território. Portanto, vai funcionar nos 4 concelhos? Vai funcionar nos 4 concelhos, portanto, é uma candidatura, é um projeto liderado pela ADIBER, mas com uma forte parceria com os 4 municípios, portanto, Arganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua. Uma estrutura que vai ter técnicos com formação específica na área do apoio à vítima, portanto, com formação académica também distinta, desde psicólogo, técnicos também de serviço social e juristas,
havendo aqui este apoio das câmaras, portanto, na disponibilização dos seus juristas para o acompanhamento desta estrutura, que tem um conjunto de parceiros, de parcerias alargadas, vão desde a área da saúde, vão desde a segurança com o envolvimento da GNR, o emprego com o IFP, a Cruz Vermelha Portuguesa, o Conselho Regional da Ordem dos Advogados, a Procuradoria do Ministério Público, ou seja, é uma estrutura de facto formal, não é um projeto normal de sensibilização, é um projeto que visa o apoio, o acompanhamento e o encaminhamento das vítimas de violência doméstica do nosso território para as soluções e para as entidades que melhor podem responder a cada um dos casos. Portanto, ainda vai melhorar esta resposta que hoje está instalada, com uma equipa dedicada em exclusivo a esta temática. Portanto, esta equipa composta por 3 técnicos não vai ter outra missão que não apenas o acompanhamento, portanto, destes casos em todo o território. Portanto, vão estar em dedicação exclusiva, com competências específicas para estas situações. Portanto, julgo que toda a região está de parabéns por conseguir, de facto, também aqui dar um passo em frente naquilo que é o apoio e o combate a este tipo de flagelo que urge erradicar das nossas sociedades. Muito obrigado, Miguel. Vamos então passar agora novamente para a Beatriz. Beatriz, que vais apresentar precisamente a próxima oradora. Isso mesmo. De seguida falamos com o Tenente Ferreira, do destacamento da GNR da Lousã. Muito obrigada desde já por se juntar a nós. De facto, as autoridades têm um papel fundamental hoje em dia em situações de violência doméstica, também de maus tratos a crianças, entre outros, certamente. Muitas vezes já denúncias por parte da vítima ou também por parte de terceiros. Avança-se para detenções, para investigações. Como é que se enrola estes processos? Boa tarde a todos, agradecer desde já o convite do município para estarmos aqui presentes. Nós temos conhecimento dos casos de 2 formas, ou diretamente pela vítima, que acaba por ganhar coragem, seja homem, seja mulher, e desloca-se aos postos territoriais para apresentar o seu caso, ou então, e tem vindo a crescer também esta situação de vizinhos ou familiares ou amigos que se apercebem da situação quando está a acontecer até e acabam por ligar para o posto e a patrulha desloca-se ao local para verificar se coincide com uma situação de violência doméstica, se de facto o que relataram por chamada está a acontecer. Depois de termos conhecimento da situação, a vítima é sinalizada, é iniciado um inquérito e são tomadas providências caso esteja em perigo iminente, por exemplo, é retirada da casa para uma casa-abrigo, é sinalizada com diferentes patamares, de acordo com o perigo que está a correr, de acordo com as respostas que ela também dá ao seu caso, e depois é aberto o inquérito para ser acompanhada até estar resolvida a situação. Muito bem. Também no âmbito da violência doméstica acontece muitas vezes debaixo do mesmo teto, mas também tem acontecido situações após, por exemplo, término da relação, e hoje em dia fala-se muito de ameaças, de perseguição. O namoro já está terminado, mas de facto isto continua a acontecer. Esta situação tem sido cada vez mais recorrente. Sim, de facto, a violência no namoro existe e é considerada violência doméstica, seja entre namorados ou seja entre cônjuges, casados, unidos de facto, todas essas situações são consideradas violência doméstica. Eu, de facto, trouxe os dados de 2020 em comparação com 2021, não lhe consigo dizer especificamente se os casos que eu trouxe, se era entre namorados ou se era entre cônjuges, mas temos vindo a perceber em sentido lato de um número crescente de casos de violência no namoro e não só em relação aos cônjuges. Muito bem, e também no caso das crianças, a GNR também certamente que acompanha, porque os maus tratos a crianças também ainda é uma realidade. Como é que é o processo do lado das crianças? Se há uma articulação com as CPCJs, como é que é esse processo? Sim, sempre temos conhecimento do caso de maus tratos a crianças, é sinalizada a criança para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, é aberto o inquérito na parte da CPCJ e o caso também é acompanhado da nossa parte com mais vigilância, com mais policiamento e em último caso com a retirada da criança dos pais, caso esteja em perigo iminente. Dizia então que há um número crescente na violência no namoro, nas crianças também acontece. Será que a pandemia também veio aqui agravar os números no que diz respeito à violência? Como lhe disse, não tenho números concretos, mas a ideia que tenho não é num sentido crescente de violência nas crianças.
Muito bem. E a GNR tem as suas patrulhas, tem os seus trabalhos certamente, mas também aposta muito nas ações de sensibilização. Também há muitas deslocações a instituições e a escolas, e se isto é para continuar, isso de facto é uma mais-valia. Sim, exatamente. Temos uma secção específica que faz essa sensibilização, tanto da parte das escolas, como em lares, em outras instituições que nos pedem, e nós fazemos a sensibilização, tanto temas de violência de namoro, como violência doméstica, violência nas escolas, outros temas. Fazemos essas ações de sensibilização para tentar educar os nossos jovens e pôr esta temática, como já foi dito, em cima da mesa e nos temas atuais, para eles, não é que haja uma resposta da parte deles, mas pelo menos há uma consciencialização de que o tema existe e de começar a fazê-los pensar no tema. Muito bem, também há um pensamento que há muitas, e sobretudo mulheres, que também têm medo de se dirigir ao posto da GNR, porque muitas das vezes acham que não vão ser ajudadas. Se calhar pedimos aqui uma palavra de encorajamento também da parte, certamente que estão sempre receptivos e querem fazer o melhor em prol das situações. Sim, exatamente. Qualquer vítima, seja de sexo feminino ou masculino, se dirigir ao posto será sempre acompanhada e recebida pelos militares que estão de serviço. A queixa é recebida no momento. Temos inclusive uma sala específica de apoio à vítima que tem características com um ambiente estável, é confortável para que a vítima, se tiver que esperar durante algum tempo, ou mesmo para a própria queixa ser recebida naquela sala, e para não estar a causar mais impacto psicológico na própria vítima. Muito bem, da minha parte podemos prosseguir. Vamos então mudar novamente de tema e é a perspectiva dos jovens. Ainda faz sentido falar disto, é a questão que se coloca, e vamos então colocar precisamente essa questão a Cláudia Múrias, psicóloga social e comunitária, especialista em igualdade de género, que está precisamente em videochamada aqui connosco. Muito boa tarde, Cláudia. Ainda faz sentido então falar disto? Olá, boa tarde. Antes de agradecer o convite, que muito me honra. Espero que estão a ouvir bem. Posso falar? Sim, estamos a ouvi-la bem. Eu ouço bem. Ok. Então, respondendo diretamente, faz cada vez mais sentido falar de violência nas relações de intimidade, que, efetivamente, a violência no namoro tem dados preocupantes, não tanto na tecnologia ou na gravidade dos atos de violência, mas realmente no não conhecimento de que alguns dos atos que são praticados serem violência e serem mais explorados pelos nossos jovens, rapazes e raparigas, ou seja, os dados que têm sido encontrados em vários estudos, e nomeadamente agora são feitos também no ensino superior, não só no ensino secundário, mostram-nos que efetivamente são pequenos atos, quer pequenos insultos, pequenas agressões físicas, mas não de grande gravidade, mas frequentes, ou seja, as pessoas respondem à violência com a violência, as raparigas tendem a responder à violência com a violência física, com a agressão física. São os dados que nós temos e que mantêm atuais. Nós, a literatura, não é só uma questão de país, Portugal, a nossa tendência vai ao encontro das tendências contadas há muito tempo até nos Estados Unidos e em outros países. Por isso, a violência no namoro tem de ser estudada, trabalhada e, acima de tudo, prevenida. Porque os jovens precisam mesmo de começar a refletir um pouco sobre os seus comportamentos. E nota que tem evoluído ou não ao longo dos últimos anos? Eu não sei se tem evoluído. Nós não temos feito estudos dessa forma, se poder comprovar que eles não têm sido replicados. A questão é que a violência global, a nossa sociedade, com este ritmo mais acelerado, tem, por exemplo, possibilitar e levar que a violência seja conseguida nos médias, através do cyberespaço. E essa violência é grave, não só nas relações de intimidade, em que realmente há partilha de vídeos e de mensagens sem autorização da pessoa que está a ser gravada com a mensagem, como também pelas próprias
surgem, que são bastante frequentes nas escolas, também têm começado a utilizar os meios, as redes sociais e os meios informáticos digitais para efetivamente exercerem a pressão e violência sobre os nossos jovens. Estes dados são reais e preocupantes. O Conselho da Europa e mesmo a União Europeia têm alertado para esta situação. Cláudia, hoje comemora-se precisamente o Dia Mundial das Redes Sociais, falou nesta questão das redes sociais e do aumento do bullying através das redes sociais. De facto, vieram agravar um pouco toda esta questão relacionada com a violência. Sim, porque tem-se menos consciência do impacto dos comportamentos e das ações violentas. Tudo é mediatizado e isto facilita a não consciencialização do impacto, porque se ele é físico e está à nossa frente, nós vemos com mais facilidade de se ele tiver mais espaço de difusão. Nomeadamente, a difusão nos média é de tal maneira rápida, ou seja, exponencial, que eu acho que os jovens não têm a percepção de que depois de ser divulgado ou enviado determinada mensagem, determinado vídeo, que não há forma de parar aquele processo de divulgação e a disseminação torna-se viral, utilizando aqui uma expressão também que mostra a rapidez, não é? e o alcance de chegar a várias pessoas, e este impacto negativo torna-se maior, ou seja, qualquer comportamento violento, nomeadamente humilhações, torna-se muito grave na net, porque efetivamente toda a gente sabe, não é? Toda a gente vê, e este impacto da humilhação realmente aumenta bastante, as pessoas não têm a noção, sem pensar pela situação, sem refletir sobre ela. Isso, de facto, tem-se notado nos últimos tempos, surgiram vários casos preocupantes. De que forma é que isto poderá ser resolvido, se é que pode ser resolvido, tendo em conta que é um espaço que é totalmente aberto e ainda não existe grande legislação para proteger as pessoas nesse sentido? Como é que acha que se poderá ultrapassar agora esta situação? No imediato, a internet nunca permitiu crimes, não é? Ou seja, os crimes que já existem no nosso ordenamento jurídico não é por serem feitos ou publicados através da internet que deixam de ser crimes. Isso está protegido. Entretanto, o ordenamento jurídico tem vindo a alargar, exatamente para outros crimes, não é? Que não existiam sob a forma da internet ser utilizada para se cometer mais crimes, poder alargar outros que não estejam definidos no nosso ordenamento e que não permitam encaixar ou alargar aos atos que são praticados na net. Essa situação eu acho que está a avançar, e não sou eu a especialista, a pessoa especialista para poder falar do assunto, mas acho que está a ser refletido e que não está a haver entraves, mas acho que não será difícil de comprar. Acima de tudo, a prevenção depois será mais impacto, será a prevenção primária dos comportamentos de violência. Essa prevenção também começou há pouco tempo nas nossas escolas. Para já têm sido alguns projetos de curto alcance e de uma maneira mais localizada, geridos de uma maneira mais localizada, mas eu diria que é importante conseguirmos dar um salto para que os projetos possam ser projetos de prevenção mais longos, onde permitam trabalhar a literacia para as emoções, uma educação emocional que é pertinente, e depois, efetivamente, também a consciencialização dos atos de violência que não devem ou podem ser praticados. Nós vimos uma sociedade que é muito grande com violência, não é? E daí que a gente parte, ou seja, o futuro poderá sempre ser menos violento do que temos, não é? A definição de violência cada vez mais alargada para incorporar também, nomeadamente, o interesse político-institucional das organizações. Por isso, nesse sentido, eu acho que estamos a avançar. A questão é que, como são temáticas que não são faladas com os jovens no dia-a-dia e constantemente de uma forma transversal, muitas vezes estes atos são feitos sem realmente as pessoas refletirem e eles não têm noção do impacto que vão ter. E este trabalho tem que ser feito, mais que está a ser feito agora, tem que ser promovido realmente e as autarquias locais e os planos municipais para a igualdade são estruturas que merecem a possibilidade de exponenciar este impacto, não é?
aqui de alguma forma, se calhar organizar os planos de uma outra maneira, ou seja, diria que com as transferências de competências para as autarquias, a situação da prevenção primária nas escolas poderá se calhar ganhar um alcance maior, diria eu, mas acho que isso fica em aberto, vocês conseguirão possivelmente refletir com mais informação do que eu, se esta possibilidade será viável, não é? Muito bem. Ana Rodrigues, penso que também quer falar um pouco sobre este tema. Tinha a ver exatamente com as conclusões e com aquele webinar que tivemos há uns dias, relativo aos dados do Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro, com uma das especialistas da UMAR que esteve a falar connosco. Uma das conclusões que me faz sempre muita confusão naquele estudo é exatamente a falta de ideia que os jovens têm do que é um comportamento violento. E a Ana Teresa Dias, quando esteve a falar connosco há uns dias, dizia-nos exatamente isto. Eles têm a noção de que aquilo não é muito correto, mas não percepcionam como violência determinadas coisas, e nomeadamente aquilo que é feito nas redes sociais, o bullying, falava a Cláudia, esta exposição, estes comportamentos, não é, a maioria das vezes, percepcionado como violência. É feito de uma forma muito, muito leviana e como se fosse perfeitamente normal estar a chamar nomes uns aos outros ou a apontar as pessoas por este ou aquele comportamento. E isto realmente só mesmo dizendo às pessoas que violência isso é violência. Isto é estar a violentar as pessoas. E, portanto, concordo inteiramente com aquilo que a Cláudia disse, que é necessário cada vez mais trabalhar a partir dos mais pequeninos, como temos tentado fazer, e não parar com os jovens, porque parece que já sabem tudo e se calhar não. É isto que este estudo nos mostra. Não sabem, não percepcionam a maioria das coisas como comportamentos violentos. Obrigado, Ana. Vamos então novamente passar para a Beatriz. Beatriz, para lançares então mais uma convidada. É isso mesmo, e acho que a maneira de convidar é importante, porque acho que realmente temos que nos centrar nos jovens, porque serão o nosso futuro, e por isso agradecer a presença da Ana Guerra de Almeida, da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliver do Hospital, e questionava desde logo se consideras que os jovens estão conscientes desta problemática da igualdade de género. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite em nome da Associação de Estudantes. Sem dúvida que sim, com o passar dos anos acho que os jovens cada vez estão mais interessados nesta temática da igualdade de género. Fazendo parte de uma associação de estudantes, um dos temas que nós mais nos debatemos e com que mais lidamos é esse facto das desigualdades de género, etnias, raciais, qualquer tipo delas. Portanto, sim, com o passar dos anos, um dos temas que nós discutimos mais é efetivamente esse da desigualdade ou da igualdade de género, que temos vindo a lutar por isso. Eu fiz um breve estudo, tendo em conta esta autarquia de Oliver do Hospital, onde eu recolhi que em 16 freguesias do concelho, 13 são lideradas por homens e apenas 3 lideradas por mulheres. O que é um pouco... causa-nos um pouco às mulheres borboletas na barriga. Porquê? Porque as mulheres não têm menos capacidade de liderança que os homens e que muitas vezes não lhe é dada essa oportunidade de liderar, mas muitas vezes merecem, não? E as pessoas podem dizer, mas são os eleitores que escolhem quem está no poder. Sim, de facto, são os eleitores que escolhem, mas nós formos ver as eleições, os candidatos são maioritariamente homens. Portanto, as mulheres nunca têm a oportunidade de estar no poder. Isto são temas que eu debato com as pessoas da minha idade e com os meus amigos. Portanto, respondendo à pergunta, eu acho que sim, que os jovens cada vez mais se interessam por estes assuntos. E consideras que as escolas são um palco de situações de desigualdade? Muitas vezes nas escolas há qualquer tipo de violência também, sobretudo o bullying. Acontece isto nas escolas, esta noção que tens? Sim, a escola é um palco de todas as desigualdades e do bullying, sem dúvida. Recordo-me de uma situação que eu presenciei de bullying há alguns anos por um menino negro, não agora de género, mas racial. Um menino negro estava a sofrer bullying e a ser gozado por uns colegas dele. Eu e uma amiga minha fomos reportar a situação na direção e a direção logo resolveu a situação. Portanto,
Portanto, sim, a escola sem dúvida é palco de desigualdades a todos os níveis, mas a escola onde eu me insiro, sem dúvida que tenta dar conta dar resposta às situações que acontecem. Sem dúvida. Muito bem, enquanto elemento de uma associação de estudantes, acho também importante haver uma associação de estudantes em cada escola. Estão atentos a este tipo de problemas? Sim, nós tentamos estar o máximo de atentos possível. Aliás, nós temos uma rede social aberta e a nossa sala está sempre aberta a qualquer pessoa que queira ir lá. Portanto, sim, nós estamos sempre atentos e quando vemos que algo não está a correr bem com os mais novos ou mesmo com os da nossa idade, vamos tentar resolver. Portanto, sim, acho que é uma associação de estudantes coesa e que se preocupa com o bem-estar e com a equidade na escola. Deste agora o exemplo daquela questão racial, mas já presenciaste ou tens consciência que acontece esta violência no namoro na escola e também bullying? Sim, eu acho que violência no namoro também é frequente na escola, infelizmente, apesar de eu nunca ter presenciado um caso por perto, sei de casos que se passaram na escola e que a direção está a resolver e em conjunto com a psicóloga que a escola tem. Hoje em dia também há a questão, e temos que falar da partilha dos vídeos, muitas vezes acontece, sejam vídeos de bullying ou mesmo partilhas de fotografias íntimas, portanto, mesmo não tendo presenciado ou não saber se aconteceu, é possível e tens consciência que é uma coisa que realmente pode acontecer com alguma frequência? Sim, pode acontecer com alguma frequência e neste caso tem de haver uma proteção das vítimas e o agressor ou a pessoa que partilhou os vídeos tem de ser punida porque revela alguma inconsciência da parte da vítima por ter partilhado aqueles vídeos, sendo que o que está na internet não sai da internet, sim, mas foi um desrespeito e uma forma de violência também quem espalhou os vídeos, a meu ver. E consideras que as campanhas têm surtido efeito na comunidade juvenil? Sim, há pouco estavam a dizer que os jovens não são muito receptivos neste tipo de campanhas. Eu não concordo muito com isso, porque ou então é o meu meio que não revela a sociedade, mas eu acho que os jovens se interessam por estas causas de igualdade de género e sem dúvida que estas iniciativas que promovem são de louvar e devem continuar. Eu se calhar percebo o que estás a dizer, mas será que os jovens têm noção, por exemplo, dando um exemplo, se o namorado diz à namorada que não vistas essa saia, ela se calhar pode achar que está a fazer aquilo por ciúmes e por isso ama-me tanto, meu Deus. Os jovens têm esta noção que isto já é considerado violência no namoro? Eu não posso falar por todos os jovens. Se algum namorado meu me fizesse isso, eu sabia que não era correto e que já ia para a violência no namoro. Mas eu acho que cada vez mais os jovens, com a informação que passa através destas iniciativas e outras através das redes sociais mesmo, têm cada vez mais a noção do que é certo e do que não é certo. E quando se invade o espaço pessoal da outra pessoa. Muito bem. Vamos então para o último orador, o José Francisco Rolo, vereador com o pluro precisamente da igualdade de género e também vice-presidente do município de Oliveira do Hospital. José Francisco, que lançou toda esta temática da igualdade de género aqui no Concelho de Oliveira do Hospital, já há 11 anos atrás. José Francisco, como é que tem sido a evolução ao longo desta mais de uma década desta questão da igualdade de género aqui no Concelho de Oliveira do Hospital? Que evolução é que houve? Boa tarde a todas e a todos. Eu tenho que falar com máscara, não? Não, é sem máscara. Ok, fica mais facilitado. Então, renovo os cumprimentos a todas e a todos e particularizo na nossa convidada, na doutora Cláudia Múrias, e na dimensão futura da nossa intervenção, que são os mais jovens, neste caso, e cumprimento aqui a Ana Guerra Almeida, porque acho que tudo o que fizemos sempre ao longo desta década de intervenção na área da igualdade de género, e já faço um bocado de história sobre isso, ou de histórico, foi sempre na perspectiva de transformar comportamentos, provocar mudança de percepções individuais, para provocar mudança de comportamentos de grupo, para provocar mudança social. Neste aspecto, eu posso dizer que, de alguma forma,
sem presunção nenhuma, circunstancialmente, a vida é feita de oportunidades. Por volta do início do século XXI, aqui com o Dr. Miguel Ventura, no âmbito da Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres, resolvemos, nós que éramos 2 homens, ele economista e eu sociólogo, eu tinha uma estagiária comigo que era psicóloga, e estava a acompanhá-la, e resolvemos fazer um projeto candidato para promover, uma candidatura para promover a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Era assim o conceito na altura, promoção de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres ou mulheres e homens. E o trabalho foi feito essencialmente na comunidade e muito nas escolas, E era buscarmos bons exemplos daquilo que... Porque os maus exemplos já lá vamos. Íamos buscar bons exemplos e as pessoas que tínhamos no associativismo e onde havia... Não se falava muito na paridade, era a importância de buscar os exemplos de mulheres que se afirmaram pelas suas capacidades, pela sua determinação, pela sua vontade em liderar, e fazíamos a divulgação, a disseminação dessas boas práticas, trazendo esses exemplos para o espaço público. Mais tarde, em 2010, assumimos aqui no município de Oliveira do Hospital, portanto, um plano municipal para a igualdade, e para isso criámos uma equipa, a equipa que está aqui, e estão aqui alguns dos elementos, a equipa da Igualdade Local Cidadania Responsável, porque o objetivo, que era uma equipa que tinha por objetivo, numa primeira fase, elaborar um programa, um plano municipal para a igualdade, mas também colocar esta questão no espaço público, e sempre foi o grande toque. Acho que o grande aspecto foi, nós éramos uma equipa multidisciplinar, era uma equipa que com proveniências com gente proveniente de vários serviços, onde foi sempre mais difícil, curiosamente, arranjar homens do que arranjar mulheres. O esforço foi sempre puxar homens para o projeto, porque a ideia era que isto era um projeto um bocado feminista, e eu às vezes via-me confrontado com algumas questões relativamente incómodas, porque a gente dá-lhe o valor que tem. Perguntavam porque é que eu tinha montado um projeto com este fim no município, do município para a comunidade. Isto é um valor fundamental, a busca da igualdade de género, a não violência, a não discriminação. Isto são valores fundamentais de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade razoável, se quiser, de uma sociedade feliz. Não é? E as perguntas repetiam-se. A verdade é que criámos a equipa de projeto, que começou por celebrar o Dia Municipal para a Igualdade, a 21 de junho, e com certeza que já explicaram porque é 21 de junho, porque é o dia do solstício de verão, é o dia o maior dia do ano, e o dia com a maior exposição solar, como sabem. Quando o dia Nacional para a Igualdade, até acho que é em outubro, nem sei exatamente, porque eu sempre me fixei no nosso 21 de junho, do qual temos muito orgulho. Depois passámos a fazer a semana dedicada à igualdade, e ainda assim interagíamos com outros projetos que estavam no terreno, designadamente na Adiber, que foi pioneira na região, boas práticas, as campanhas Laço Branco contra a violência doméstica, e soubemos crescer enquanto equipa e enquanto projeto com impacto na comunidade, para perceberem. Nós chegámos, um dos eventos que em Oliveira do Hospital tem mais expressão em termos de pessoas, de espectadores, eram as marchas, porque agora estão suspensas, das marchas populares. Nós fazíamos campanha pela igualdade de género no dia em que no Parque do Mandanelho estavam 7.000 pessoas, 6.000, 7.000, 8.000 pessoas. Lembram-se no tempo em que podíamos ainda largar balões, depois desistimos dos balões porque eram uma forma de poluição, mas fazíamos campanha distribuindo à entrada folhetos de sensibilização, a apelar, por exemplo, à desocultação
do fenómeno da violência doméstica e da violência de género, da violência no namoro. Fazíamos também outras coisas, que era, tínhamos os cartazes em que as pessoas davam a cara contra a violência doméstica e a violência no namoro, contra a não discriminação. E fizemos sempre tudo muito, o projeto podia ter a sua componente de gabinete, mas sempre foi muito na rua, e sempre foi muito em articulação com as escolas, e sempre foi muito eu lembro-me aqui na festa nas zonas históricas, festas populares, íamos para o meio da multidão, onde normalmente, desculpem a expressão, se está a conviver, a beber copos, e aparecer alguém a dizer, olha, há um fenómeno desagradável na nossa comunidade, um fenómeno negativo, destrutivo, que é a violência no namoro, que é a violência doméstica, que é a discriminação por esta ou aquela razão, queres dar a cara por isso, e as pessoas entre o bulício do bebício disponibilizavam-se para... E atenção, não pensem que nem todos gostam de dar a cara nestas questões, porque há aqui uma questão que se coloca assim, de caráter subjetivo, que é, eu a estar a dar a cara contra a violência doméstica, estou-me a autossinalizar socialmente que estou envolvido nisto? E com o passar do tempo percebemos que este foi um dos efeitos, um dos ganhos do projeto, ir muito às escolas, interpelar muito as consciências, intervir. Hoje, esta questão da igualdade de género e da não discriminação está nos currículos escolares. Nós, previamente a essa determinação do Ministério da Educação, já andávamos pelas escolas. Obviamente que isto também já originou uma onda contra. Agora já se fala em ideologia de género. Ou seja, fomos para a rua e fomos para as escolas para provocar mudança nas consciências, nas atitudes, para provocar mudança nos grupos, mudança social, mas depois, de repente, emerge, por via de um certo discurso retrógrado, a história isto é ideologia de género, como se isto fosse uma elaboração ideológica para condicionar consciências e para voltar a um regresso e regressar a um passado de outros tempos e com outros ascendentes e com outras motivações, que agora é contra-vaga, foi todo o ganho que fizemos, agora há a contra-vaga da dita ideologia de género, que é claramente discurso político organizado contra uma coisa tão básica que é combatermos a discriminação de um ser humano por outro ser humano e diminuir os índices de violência de um homem sobre uma mulher, e infelizmente é mesmo assim, porque assim, olha, eu tive muito rapidamente, só na viagem, percebe, isto é saudável, é razoável, alguém pode conviver com normalidade, aceitar como normal que nos últimos 15 anos, de 2004 a 2019, tenham morrido 564 mulheres. Acham isto normal? Chama-se femicídio, não é? Mas a palavra esconde outra coisa. São mulheres a morrer na esfera doméstica às mãos dos seus companheiros. Isto é normal. A casa nós quando queremos ir para casa vamos para onde? A casa é o nosso local de descanso. É para onde nos sentimos protegidos. Corre, vai para casa, proteste, não é? Quando estou em casa estou no meu sossego. As pessoas morrem no espaço doméstico, 564 mulheres. Por exemplo, em 2020, morreram 30 mulheres, 16 delas em relações de intimidade. Isso quer dizer que mulheres na sua esfera relacional, estavam com os seus companheiros. Aceitamos isto como normal, não, vamos impávidos e serenos aceitar isto. Achamos que isto faz parte da rotina dos dias. Achamos que entre marido e mulher não devemos meter a colher. Eu tenho que sempre lembrar esta frase que é uma frase batida, como dizia o Sérgio Godinho. Não podemos aceitar isto como normal e temos que fazer algo. Por exemplo, e cumprimento também a senhora Tenente, a representante da GNR, Tenente Ferreira, peço desculpa, muito pela colaboração da GNR, processos sinalizados em sede CPCJ. No espaço de 4 anos, multiplicaram-se as sinalizações.
passámos de 11 para 41 processos sinalizados. E José Francisco, acha que isso se deve ao Era aí facto de haver maior, das pessoas estarem mais despertas para denunciar, para falarem sobre as situações, ou há um aumento real das situações? A minha percepção, eu acho que nunca a sociedade portuguesa, a comunidade em geral, as famílias, a escola, as autarquias, as ONGs, a própria área da justiça, as próprias forças de segurança, nunca houve um despertar, nunca as pessoas estiveram tão alerta para este fenómeno. Eu acho que aquilo que se está a dar é uma desocultação do fenómeno. A violência existia, só que era diluída noutros conceitos. E hoje há claramente, creio que hoje nas fichas de sinalização, por exemplo, da GNR, está tipificada claramente se é violência doméstica. Antes não. Ou seja, neste momento houve uma desagregação do fenómeno da violência no espaço doméstico e claramente está identificada. E obviamente os números dispararam. Dispararam porquê? Porque se desocultou o fenómeno. Revelou-se. Deixámos de ter vergonha de denunciar, deixámos de ter vergonha de confrontar com esta desgraça coletiva, que não é exclusiva de Portugal, que é no espaço de 16 anos, se somarmos aos 564 mulheres que morreram mais 30 em 2020, nós estamos a falar de 594 mulheres, estamos a falar quase de 600 pessoas que morreram em 16 anos. Alguém pode aceitar isto como normal? Agora, respondendo objetivamente à pergunta colocada pelo jornalista Paulo Leitão, eu acho que há um despertar das consciências, há um alerta. Acho que a comunidade, as forças de segurança e a justiça está mais desperta para este fenómeno e, claramente, há mais denúncias destas situações. E por isso é que os números disparam. E as pessoas realmente preocupam-se. E há um fenómeno novo, que é, antes, na minha opinião, o fenómeno da violência do namoro era tratado de forma muito discreta ou quase subliminar. Hoje enfrenta-se o fenómeno da violência no namoro de frente. Hoje é um tema debatido nas escolas e as organizações juvenis, as associações de estudantes, a própria escola enquanto organização e estes projetos de intervenção comunitária vão à escola e falam sobre o tema. Ainda há dias, a ativar aí uma das ações no âmbito deste mês dedicado à igualdade, que nós começámos por ter um dia, passámos a ter uma semana e temos este mês dedicado à igualdade. Estávamos a ativar umas ações que nos MUPIs eletrónicos da cidade que revelavam, que nos conduziam a um filme feito por um youtuber aqui de Oliveira do Hospital, e estávamos a conversar ali com os jovens. E hoje as pessoas estão claramente, nomeadamente esses jovens, estão claramente conscientes que existia o fenómeno da violência no namoro. Hoje era suposto estar aqui um treinador, de uma equipa mista, de hóquei patins, e é para colocarmos para o desafio de falar como é que é treinar uma equipa que tem meninas e meninos, raparigas e rapazes, todos juntos, e como é que se gera o balneário, como é que se gera... E ele dava conta de fenómenos que ele percepciona associados a riscos de violência no namoro, de perseguição, etc, etc. Ou seja, hoje todos nós, e assim concluo, ganho evidente da intervenção do Projeto de Igualdade Local Cidadania Responsável, ganho da intervenção de uma iniciativa com 10 anos de promoção da igualdade de género no Concelho de Oliveira do Hospital. É claramente um despertar de consciências, estamos todos alerta e sabemos todos dos instrumentos. Sabemos que a violência doméstica é crime, sabemos que a violência de género é crime e todos nos sentimos, uns mais, outros menos, impelidos a agir e sabemos que devemos agir. Quando antes se olhava para o lado, ou se olhava para o chão, ou se ignorava, hoje toda a gente sabe o que é que tem de fazer.
e por alguma razão os números crescem. E não há problema nenhum de identificar o problema, sinalizar o problema e comunicá-lo, seja ao Ministério Público, como tem acontecido, porque as comunicações, por exemplo, que nós recebemos na CPCJ, eu digo nós porque faço parte da CPCJ de Oliveira do Hospital, claramente percebemos que também vão para o Ministério Público e depois recebemos pedidos de informação sobre o que é que foi feito pela CPCJ nessa matéria. Portanto, eu acho que há aqui uma clara desocultação do fenómeno, há um despertar das consciências e este tema está na rua, deixou de ser um tema de debate. Outra questão, que já aqui foi falada, foi a necessidade de ter a resposta organizada a este fenómeno. Obviamente há a componente associada às forças de segurança, àquilo que são as responsabilidades da área da justiça e depois há a área da intervenção social, do acompanhamento. Ter uma equipa deste tipo para recolher informação e encaminhar, aconselhar, é ótimo. E a equipa do Projeto de Igualdade Local Cidadania Responsável claramente tem essa valência. Acolher, intervir, acolher, ouvir, auscultar, perceber a dimensão do problema e encaminhá-lo para as estruturas de apoio à vítima ou, noutros casos mais graves, para o Ministério Público ou para as forças de segurança. E depois há outra intervenção, que é aquela que fizemos regionalmente em parceria, sobre a agilidade IBER, que foi criar uma estrutura de atendimento, acompanhamento e apoio especializado a vítimas de violência doméstica e violência de género e também ações de sensibilização. E isso foi uma parceria, conseguimos uma parceria regional com os municípios de Oliveira do Hospital, Tábua, de Arganil e Góis, sobre a agilidade IBER, enquanto Associação de Desenvolvimento que gera este território, mas também temos que aqui assinalar a disponibilidade da Sra. Secretária de Estado da Igualdade, da doutora Rosa Monteiro, para também perceber que era importante, nesta área geográfica do país, criar um nó da rede de proteção à vítima. Contudo, com esta ideia, acho que nestes 10 anos demos passos gigantescos da total obscuridade de um fenómeno que estava por aí e todos comentavam quando a circunstância ou o contexto lhe era próximo, e hoje transformá-lo num tema que é um tema público, que está a ser acompanhado por centenas de pessoas através das redes sociais, demos um grande passo. E hoje ninguém tem medo de falar sobre violência doméstica, ninguém tem medo de falar sobre violência no namoro, ninguém tem medo de falar sobre discriminação sexual ou discriminação de género. Acho que ninguém tem medo de falar sobre violência e os seus efeitos no desenvolvimento e na harmonia que se quer numa comunidade. E esse foi o grande ganho deste projeto. Uma conquista que foi feita no espaço público, ou seja, no espaço público, que é o grande meio para contagiar. Eu sei que a expressão não é muito feliz no momento epidemiológico que vivemos, mas a verdade, contagiámos as pessoas, a consciência das pessoas com a preocupação, com o alerta, mas também com o agir. Era importante agir. E este projeto, nestes 10 anos, passou da reflexão para a ação. E essa foi a grande conquista. Muito obrigado, então, José Francisco Rola, a todos também os que estiveram presentes. Da minha parte, despeço-me e vai fechar, então, esta mesa redonda a Beatriz Cruz. Beatriz. Muito bem, também agradecer o convite para estarmos aqui os dois. Certamente que é importante para harmonizar o Conselho e também o país e todo o mundo para estas questões. Tivemos também a transmitir em direto nas nossas redes sociais para que chegue ao maior alcance, também a retirar, se calhar, as conclusões de que os números têm vindo a aumentar, mas por outro lado também tem havido mais ações de sensibilização, portanto estamos todos a lutar para um mundo melhor e, portanto, agradecer a presença de todos e damos então por terminada. Muito bem. Deus, Cláudia. Tens que fazer